Um que ele pintou 2 ou 3 anos antes de falecer, que é A Noite Estrelada sobre o Rio, que penso que terá sido inspirado precisamente num passeio que ele terá feito um dia à noite e que tentou transmitir para a tela o que viu. Escolhi o Quarto de Van Gogh. Porquê? Porque foi um dos primeiros quadros que vi, que eu me lembro enquanto pessoa, e tive uma reação muito engraçada. Comecei a chorar quando o vi. Os escritos que ele deixou, as inúmeras cartas que ele trocava com o irmão mais novo, que na realidade era o mentor dele, a quem ele socorria financeiramente, tudo levam a crer que ele realmente sofria de uma doença mental grave, cujos sintomas são muito similares à esquizofrenia. As alucinações, os delírios, o ouvir vozes. Penso em Van Gogh, não penso em doença mental. Penso em arte, penso em pesquisa, penso em resiliência, penso em alguém que trabalhou muito para chegar a um objetivo, penso em alguém que procura para chegar àquilo que na cabeça dele era o trabalho ideal. Ainda que desde jovem, desde criança, acho que rabiscava muito em desenhos, a lápis, a carvão, mas não há dúvida que depois foi nos últimos anos que ele se revelou realmente um criativo na área da pintura, com um estilo completamente novo. Vincent grew up in an exciting age, the age of the steam train. Vincent took the train to other countries. He didn't really know what he wanted to be, but fortunately, his brother Teo had a good idea. He wrote, "Vincent, you're good at drawing. Why not try something with that?" That was true. Vincent loved drawing. E há aqui uma coisa que nós temos que perceber, que a doença mental não é glamourosa. Hoje em dia fala-se muito disso, mas a doença mental é uma doença que custa bastante às pessoas, portanto, não traz talento. Aquela coisa do gênio do Dr. Seuss um pouco, eu não acredito muito nisso. As doenças relacionadas com o cérebro têm a ver com o comportamento e com o pensamento das pessoas, são muito complexas e difíceis de explicar e também difíceis de diagnosticar. Se assim é hoje em dia, há 150 anos atrás ou mais, era muito mais complicado. Se eu precisava mais de atenção na altura, eu precisava de aceitação acima de tudo, como os nossos artistas com quem nós trabalhamos, neste caso pelo trabalho, precisam de aceitação. Mas uma aceitação também não é só do público em geral, mas também deles próprios e das pessoas com quem convivem. Né? Hoje em dia falamos de doença mental, mas ainda precisamos alargar muito mais horizontes, porque continua a ser uma área da medicina pouco explorada. É uma área da medicina para a qual não há meios de diagnóstico que possa determinar num espaço curto de tempo qual é a patologia de que a pessoa sofre. Isto é uma doença, não é uma deficiência, não é nada que não prejudique uma pessoa a ser o que quiser que seja. Mais uma vez, não é glamouroso ter doença mental, há uma dor constante. Não é? Preciso é que essa dor seja bem trabalhada pelos médicos e depois a própria pessoa desenvolver o seu próprio trabalho artístico como quiser. Ele próprio também pedia ajuda e foi internado. Só que os tratamentos da época não poderiam surtir os efeitos que hoje felizmente surtem e que ajudam a pessoa que sofre dessa doença a conseguir levar uma vida equilibrada, dentro do possível, sempre com algumas incapacidades, porque infelizmente é uma doença crónica e que é para a vida, como é uma doença orgânica. Eu acho que passa tudo aqui um bocadinho por isso. A parte da medicina é a parte da medicina, a parte do trabalho artístico destas pessoas e o valor que estas pessoas têm é o valor que as pessoas têm. Muitas vezes a doença condiciona a que a própria pessoa não veja esse valor. É porque se tu, desde pequenina, se for diagnosticada uma doença e quando toda a gente começar a chamar que és doente mental, tu na tua própria cabeça começas a ser doente mental, não é? Tu não te valorizas a ti próprio. O teu estigma também está em ti. Não ouvimos dizer você é um cardíaco ou é um insuficiente renal, mas ouvimos muitas vezes dizer que o seu discurso é esquizofrénico ou é bipolar. O Van Gogh teve a sorte de ter um irmão que o apoiou a vida toda, praticamente a vida toda, e muitos dos artistas com quem nós trabalhamos nunca tiveram uma família que o apoiassem. É importante que nós olhássemos para estas pessoas como artistas e não apenas como doentes. E acho que foi assim que o Theo olhou para o irmão, como artista e não como doente.